Esse é o final da história de Abraão, porque depois ele vai ser mencionado de novo, não só em Gênesis, como na Escritura, mas a história dele termina aqui, no sentido de preparação para a história da própria redenção. Depois nós vamos ver que ele ficou viúvo, ele ainda viveu quase 4 décadas, aí ele casou de novo, uma tal de Quetura, a gente vai ver lá na frente, mas o ápice da vida dele terminou aqui. Esse homem é considerado o pai da fé, o homem que Deus escolheu, Deus mandou que saísse, sem saber para onde ia, ele foi, ele obedeceu, errou muitas vezes e acertou outras tantas vezes. E eu fiquei muito tempo pensando como é que eu ia fazer a introdução desse sermão. O que eu ia falar para encerrar essa série? Aí eu fui lá para Hebreus 11, e de 8 a 19 eu vou ler para vocês a introdução desse sermão. Vai ser melhor do que qualquer coisa que eu escrevesse, porque lá nós lemos assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. O autor aos Hebreus escreveu uma introdução para esse sermão melhor do que qualquer uma que eu poderia escrever nessa noite. É um grande resumo da saga do herói da fé. E no finalzinho nós vemos que ele chega exatamente onde nós estamos. No final dessa saga heróica, com fatos fantásticos, que nós sabemos serem verdadeiros, porque nós cremos que essa palavra é inspirada por Deus e é inerrante. Mas há 2 grandes momentos nessa leitura longa que nós fizemos. Uma delas se relaciona ao capítulo 22, até onde nós lemos, e depois a segunda parte, ao capítulo 23. Aquele pedacinho que eu não li, que é da descendência de Naor, tem um detalhe ali muito importante para nós sabermos depois lá na frente. Porque aqui no versículo 23 fala: Betuel gerou Rebeca. E lá na frente, Rebeca vai ser trazida por ser parte do povo natural que gerou a família de Abraão. E depois ela vai ser integrada também entre as matriarcas da formação do povo de Deus. Mas o fato é que nós temos aqui uma prova intensa e uma paz que advém do que aconteceu naquele monte. Porque no capítulo 22, nós estamos mais ou menos em 2045 a.C. Já se passaram quase 4.000 anos dessa história. Mais um pouquinho, de 4.000 anos. É como se o advento de Cristo tivesse mais ou menos na metade dessa história, entre Abraão e nós. E essa é uma das histórias mais importantes do Antigo Testamento e talvez de toda a Bíblia,
dada a preparação que ela nos dá para todos os efeitos e os eventos da história da redenção. Aquilo que Deus programava fazer e aquilo que nós tradicionalmente chamamos como sacrifício de Isaac, quando a gente se refere a essa história. Aqui a vida de Abraão atinge o seu clímax e a doutrina da providência salta aos olhos de todo aquele que lê. Vocês sabem que eu gosto muito da doutrina da providência. Lá no capítulo 22, ainda no versículo 8 e no versículo 14, torna-se muito evidente que a doutrina da providência é a doutrina basilar por detrás dessa narrativa, é o pano de fundo doutrinário, e que desemboca na bênção de Deus sobre a vida de Abraão, que recebe de Deus a confirmação, a ratificação da sua promessa pelos atos da sua obediência. Aqui nós temos o teste mais intenso, mais desafiador que Abraão experimentou e talvez o teste mais desafiador que qualquer dos heróis bíblicos humanos tenham experimentado ao longo de toda a Escritura. Porque Abraão foi testado nos limites que nós podemos imaginar. Estou vendo um monte de gente aqui que tem filhos. E estou vendo um monte de barriga que vai eclodir daqui a pouco. São 5, né, que vão chegar? Tem mais 5 nascituros a caminho. Fora os que já estão por aqui. Agora você que é pai, você imagina, você que é pai, você que é mãe, imagina você receber uma palavra, você ter plena convicção que é Deus falando com você. E você ter que dispor do seu filho, a fim de se manter em obediência a Deus. São os limites aos quais eu me referia agora há pouco. E Abraão foi levado a esses limites. Depois de uma longa espera de 25 anos para que nascesse o filho, agora o seu filho andando com ele para cima e para baixo, Deus lhe dá uma incumbência assim muito peculiar. E eu vou chocar vocês, porque toda vez que você vê a ilustração, o pessoal do departamento infantil vai ficar chateado comigo hoje, porque toda vez que nós vemos a ilustração de Abraão subindo o monte Moriá com Isaac, a gente vê um adolescentezinho, né? Mas se a gente fizer as contas direito, Isaac aqui devia ter quase 30 anos. Ele já era um adulto com capacidade de carregar um feixe de lenha, porque foi ele que carregou. E isso torna ainda mais intensa, porque o herói que era o herói central dessa história, que era Abraão, tem consigo um outro herói silencioso ao seu lado, porque já era um adulto que aceita toda aquela situação, porque entende que seu pai estava sendo levado pela orientação direta de Deus. Abraão sobe aquele monte, que pela tradição, eu já citei o seu nome, é o Monte Moriá, né, onde está, toda vez que você vê uma foto de Jerusalém, não tem uma abóbada dourada lá? O nome daquilo é abóbada da rocha, porque aquela mesquita foi construída em cima de uma rocha, onde antes estava o templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70 pelo general Tito. Só sobrou uma parede do templo, que é hoje o Muro das Lamentações, que é a parede que sobrou do antigo templo, do tempo de Jesus. Do lado tem um monte. Eu nunca fui lá não, viu gente? É só de ler mesmo. Se alguém quiser pagar, eu gostaria muito de ir. Tá? Eu, Roberto, a gente vai feliz da vida, mas a gente nunca foi. Mas a gente lê e aprende. Então, do lado tem aquela elevação e ali dentro daquela mesquita tem uma rocha grande. E a tradição diz que sobre aquela rocha, Isaac se deitou. E ali, sobre aquela rocha, que é uma espécie de altar em forma de pedra, ali ele teria sido imolado se o anjo do Senhor não tivesse impedido tudo. Ali tem uma mesquita do século VII, já da era cristã, e tem um pesado tributo histórico sobre aquele lugar. Mas aí nós somos obrigados a pensar, como depois, lá no Novo Testamento, nós vamos ver na carta de Tiago, porque nós temos uma discussão longa que atravessa tempos
que se pauta sobre, basicamente, Tiago 2, de 21 a 23. Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o vosso pai, foi justificado, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Sem qualquer elemento contraditório, sem qualquer antítese natural, o apóstolo Paulo também vai escrever lá em Romanos 4, de 19 a 22, o seguinte: e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. Nós estamos vendo dois textos, um que dá a primazia dos atos para a justiça que vem pela fé, e outro texto que diz: alguma coisa deve acontecer quando existe fé. O que nós temos hoje de problemas na teologia cristã, evangélica, não vou falar dos outros, vou falar da gente, vou falar da nossa casa, é que muitas pessoas pegam o texto de Tiago e apagam o texto de Romanos. E querem que você anule a justiça de Deus e a obra do Espírito Santo no seu coração, dizendo que se você fizer, o evangelho foi cumprido. Não foi. As obras são decorrentes da obra salvífica do Senhor no nosso coração, e elas não são o objeto da salvação daquele que ainda não tinha crido. As obras sem o efeito do Espírito Santo são vazias, são profanas. As obras precisam ser acompanhadas pela ação do Espírito Santo de modo prévio, de modo anterior, para que aquelas obras sejam aceitas como agradáveis diante de Deus. Nós não podemos substituir a justiça de Deus, nós não podemos substituir o sangue vicário de Cristo na cruz por obras que nós venhamos a fazer, por mais dignas e belas que elas sejam. E aqui está aquele homem que não foi salvo pelo que fez, mas por ter sido salvo, fez e foi aceito diante de Deus. Fé e obras andam juntos, não são dissociados. Ontem à noite havia um grupo de jovens reunidos e num dos grupos conversava-se sobre a cisão entre ciência e fé. E nós temos uma convicção clara, dada pela Escritura e pela tradição da igreja: não existe cisão entre fé e ciência. Existem pessoas cisórias que se utilizam de processos outros que não são nem ciência e nem teologia, para gerar atrito entre essas duas esferas. Não existe cisão entre fé e obras. As obras são decorrentes da fé, mas elas não são antitéticas entre si. Nós não podemos ser cristãos de verdade sem termos as boas obras do Senhor. Mas não podemos ter apenas as boas obras como se elas fossem suficientes e bastantes para provar que nós somos filhos de Deus. Deu para entender, gente? E aqui está Abraão, que foi chamado de modo intenso, de modo exigente por parte de Deus, algo que foi realmente inédito. Deus nunca mais pediu algo parecido com aquilo. E desse chamado restava apenas uma analogia, muito direta, porque 2000 anos depois, aproximadamente, é o próprio Deus quem envia seu filho, e assim como Isaque era filho único da promessa de Abraão, Jesus Cristo também era filho único do Deus Pai. Agora Jesus Cristo é enviado pelo Pai para um outro monte, que não é o Moriá, mas é o Monte Calvário. Ficava sobre a colina chamada Gólgota, que é do Calvário.
E nós podemos interpretar as analogias que acontecem entre essas histórias, porque tudo, de fato, nas duas narrativas, estava sob o controle absoluto de Deus. Tudo. A obediência de Abraão não foi menos intensa. A submissão de Isaac precisa ser também notada. Abraão foi mudo. 3 vezes no capítulo 22, eu li para vocês Abraão respondendo, eis-me aqui. Falou 2 vezes para o Senhor e falou 1 vez para o seu filho, eis-me aqui. Ele só falava isso. Diante da dificuldade que se apresentava a ele só podia falar, eis-me aqui. E quem fez isso foi um dos grandes heróis da fé. Aquele que em Hebreus 11 tem a maior extensão de texto dedicada a ele. Ele responde, eis-me aqui, para o que o Senhor fala. E o que é que nós respondemos quando o Senhor nos fala? Temos tido vida mansa. Temos tido vida regada a privilégios. Como eu já disse algumas vezes, cada um de vocês, por mais modesto que seja, tem mais conforto, tem mais privilégios, tem mais capacidade, habilidade de ir e vir e de fazer as coisas do que um rei de 200 anos atrás. Temos tido vida tranquila. Ninguém aqui padece. Pastor, eu passei 1 mês sem pagar a conta. Você não está padecendo? Você quer mesmo se comparar com isso aqui? Não dá. Quando nós olhamos para Abraão e para outros heróis da Escritura, o que é que você responde quando alguém pergunta a você quem é você? Eu sou advogado, eu sou professor, eu sou médico, eu sou... Ninguém responde de saída, eu sou filho de Deus. O resto é o que eu transito aqui nesse mundo. Perdemos a habilidade de nos identificar como filhos de Deus. O que você quer que seu filho seja quando crescer? Eu quero que ele seja um empreendedor, quero que ele seja um grande empresário. Gente, isso tudo é maravilhoso. Não estou falando para vocês se tornarem franciscanos, não. Fazer voto de pobreza, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que estes homens sobre os quais nós lemos, eles eram, antes de tudo, filhos de Deus e discípulos do Deus Altíssimo. Depois eles eram as outras coisas. Temos vida mansa. E talvez a vida mansa seja decorrente de não enfrentarmos as vicissitudes naturais de um grande herói da fé, porque não somos mais grandes heróis da fé. O primeiro chamado que Deus deu a Abraão está lá no capítulo 12. Vá para a terra que lhe mostrarei. E o seu último chamado está aqui no 22, que nós lemos hoje, versículo 2. Vá à terra de Moriá, um dos montes que eu vou lhe mostrar. Deus fala assim, sai da tua terra, sai do conforto de Ur dos caldeus, sai andando, peregrinando para um lugar que eu vou mostrar para você. Você ainda não sabe qual é. E agora Deus diz, pega o teu filho, albarda o jumento, pega um monte de coisa, sobe um monte, lá eu vou mostrar qual é. É muito parecido. Abraão estava acostumado. E o chamado múltiplo é acompanhado de bênçãos múltiplas, desde o início até o final, mas também de muitas lutas. Lá no capítulo 12, Abraão ouve o seguinte de Deus, em você serão benditas todas as famílias da terra. A gente já pregou sobre isso aqui. Agora, no capítulo 22, já tendo sido provada a fé de Abraão, já tendo sido provada a obediência de Abraão, ele ouve novamente de Deus, não mais em você serão benditas as famílias da terra, mas ele ouve assim, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Na primeira vez a promessa vinha pela soberana escolha de Deus a respeito daquele servo. Agora Deus complementa demonstrando a importância da responsabilidade de quem é chamado perante Deus.
Porque Abraão passou 25 anos, até Isaac nascer, e mais muito tempo até esse episódio aqui acontecer. Porque você obedeceu a minha voz. Aí o Senhor o abençoou. Na primeira vez, Deus fazia um chamado e dava em seguida a promessa. Agora, Deus confirmava o chamado e a semente pela qual viriam as bênçãos do Senhor. Assim como Isaac, Jesus também era filho único. E mais um paralelo com Jesus Cristo. A palavra filho, ben, do hebraico, aparece 10 vezes num texto pequeno. E o termo filho único, de uma outra raiz hebraica, aparece 3 vezes no capítulo 22. Havia necessidade, por parte do autor, de confirmar essa similitude para nós. E por fim, nós vemos que Abraão foi provado, e que o motivo de ele ser provado teve legitimidade numa perspectiva divina. Porque nós lemos lá no versículo 12, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. É claro, né, gente, que Deus já sabia disso. Deus não foi pego de surpresa. Agora sim, não é disso. Isso é uma antropopatia para nos dizer que havia uma relação causal. Olhando para nós, a aprovação é algo necessário, a fim de afirmar em nós a fé bíblica como sendo radicial em nós. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a aprovação é algo que os filhos de Deus são submetidos e comprova nos filhos de Deus o testemunho do próprio Pai a respeito da fidelidade que nós temos ao Senhor. Mesmo Deus que nos permite estar em provação é aquele Deus que provê também para cada um de nós o livramento e nos faz mais fortes e mais firmes após a provação. Amém? Esse foi o primeiro item. Segundo, é que lá em Canaã, capítulo 23, Abraão vai sofrer perdas, uma perda pesada, mas ele também vai receber o consolo do Senhor. Quando a gente chega lá no capítulo 23, nós já estamos lá pelo ano 2029. Eu levantei essas datas para vocês verem que há um hiato entre o capítulo 22 e o 23. E Sara chega ao fim da sua vida. Aquela mulher que tinha sido escolhida por Deus para acompanhar Abraão na sua aventura de vida, agora tinha morrido. Ela não foi apenas a matriarca do clã, é a única mulher dentre as mulheres citadas na Bíblia que tem a sua longevidade citada nominalmente. Nós temos outras mulheres mencionadas como tendo morrido. As matriarcas subsequentes, a esposa de Isaac, a esposa de Jacó, vão ser citadas. E fulana morreu. E ele ficou muito triste, teve que sepultar. Mas somente Sara tem a sua idade mencionada, dada a importância no plano da redenção. Passa-se um tempo e mais tarde, séculos à frente, a terra prometida, ali onde eles estavam, seria conquistada. Aí é o livro de Josué. 7 anos de batalha intensa para tomarem o que eles conseguiram tomar, aquele trecho de terra de Canaã. Mas por enquanto o que nós temos aqui é o relato da compra de um pedacinho da terra que já tinha sido prometida a Abraão. Isso é muito curioso. Dizem os comentaristas que Abraão tinha tanta fé, mas tanta fé, que aquela terra de fato tinha sido prometida, que ele se antecipa e compra um pedaço para ficar com ele. Porque ele sabia que aquela terra um dia seria do povo de Deus, dos seus descendentes, que ele ainda não sabia quem seria. Por enquanto ele só tinha Isaac. Ele ainda não tinha a possibilidade de ver a sua descendência como as estrelas dos céus ou como a areia do mar. Não tinha. Tudo isso estava na base da sua fé. E ele compra por 4,5 kg de prata, a gente leu isso. Não foi uma pechincha, né? Foi um negócio caro para aquele tempo. Se você ler depois lá em Jeremias, se não me falha a memória, capítulo 8, Jeremias compra um campo
um campo vasto de terra por menos de 10% desse valor aqui. Uma diferença absurda de valor, de preço. Canaã realmente começa a ser um marco na história da redenção, porque a partir de agora, Canaã vai ser repetido ao longo da Escritura. E esse capítulo 23, ele vai se dividir em 3 partes. A primeira delas, nos 7 primeiros versículos, é a informação da morte de Sara. Morreu com 127 anos. Ela tinha, aos 90 anos, após esperar 25 anos de promessa, aos 90 anos tinha tido o seu filho, Isaac, filho da promessa, e morre agora com 127 anos. Só para a gente fazer uma conta de chegada, ela ainda teve vida com seu filho por 37 anos. Às vezes a gente se angustia pelo tempo em que a gente não vê a promessa. Sara esperou 25 anos, mas desfrutou da sua promessa por 37 anos. Podia ter sido mais? Não, porque foi isso que Deus projetou. Nem menos, porque a vontade de Deus era essa. Com a gente, às vezes, funciona assim também. A gente reclama, e depois, lá no final, a gente não presta atenção que Deus nos deu um usufruto maior do que a gente imaginava ter lá no começo de tudo. Depois que Sara morreu, Abraão ainda viveu outros 38 anos. Você vai descobrir isso quando a gente chegar lá no capítulo 25, na próxima série. Ele chora a perda da sua esposa, sua companheira de aventuras, de peregrinações. 2 primeiros versículos tratam disso. Ele faz isso de acordo com a cultura do seu tempo. Aí para de chorar, para o luto e vai tentar resolver como é que ele vai fazer para sepultá-lo. E o texto nos informa, nos ensina que Abraão, mesmo sendo estrangeiro, ele era reconhecido como alguém de bem e como alguém da parte de Deus. A segunda informação que nós temos vai até o versículo 18, do 8 ao 18, que é a compra do campo de Macpela. A gente leu isso no texto, que é uma sepultura que é escavada numa rocha, faz-se uma caverna, e ali dentro é a sepultura. Ele compra aquilo, junto com os arredores, o arvoredo em volta, e mais tarde Macpela se torna também a sepultura de outros personagens bíblicos. Não só Sara foi sepultada ali, como depois Abraão foi sepultado, Isaac, Rebeca, Jacó e Lia. Todos esses foram sepultados ali. Na tradição judaica, aí não tem nada a ver com a Bíblia, na tradição judaica, sabe quem está lá também? Adão e Eva. Eles entendem que Adão e Eva estão sepultados, não sei, aí você vai conversar com algum rabino, não tem nada a ver com pastor essa história, tá? Eles creem dessa maneira em algumas escolas, tá? Não são todos não, mas em algumas escolas. Hoje também tem uma mesquita muçulmana lá, chama-se Haram el-Khalil. Naquele lugar existe tanto uma tradição de judeus quanto uma tradição de muçulmanos, como lá no Domo da Rocha também. O dono, naquele tempo, dá um preço absurdo. E pela tradição daquele tempo, Abraão teria que ou aceitar o presente e depois ficar meio preso por causa desse presente, ou regatear o preço. O pessoal do Oriente Médio tem por tradição o regatear valores, mas Abraão não fez isso. Ele falou, então pesa aí, 4,5 kg que você quer? Pesa e eu vou te pagar. E com isso o assunto foi encerrado ali. A terceira parte já trata do sepultamento, são os versículos 19 e 20. Porque finalmente Abraão agora tinha onde enterrar Sara. E Abraão parecia saber que estava em casa, mesmo ainda não tendo um povo formado. Ele parecia saber isso pela fé que ele tinha. Por isso ele não levou Sara de volta lá para Harã, para Ur, que seria a tradição. Tanto é que depois ele manda que se busque a esposa para o seu filho lá. Essa era a tradição, mas ele não faz isso. O lugar em que Sara foi enterrada vai ser mencionado várias outras vezes ao longo do texto de Gênesis. E é curioso, porque o único pedaço de terra comprado dentro da terra da promessa, o resto foi conquistado. Foi um cemitério. Eu não sei se você tinha parado para prestar atenção nisso.
Isso é altamente simbólico, porque a terra da qual sairia o povo da aliança enquanto multidão começa num cemitério. Foi o primeiro pedacinho de terra. E assim termina essa segunda parte. Tudo bem até aqui? Posso prosseguir? Vamos para as conclusões sobre provação e fé. É comum que os filhos de Deus sejam testados. E para que servem as histórias da Bíblia? Para a gente aprender o que Deus quer nos ensinar. Não é só para a gente aprender a história. É para a gente saber o que Deus quer falar ao nosso coração. É muito comum que os filhos de Deus sejam testados ao longo da sua vida, por Ele próprio. E isso costuma acontecer por meio de adversidades e circunstâncias muito difíceis. Muitas dificuldades que vão provar a nossa fé por meio da obediência ao Senhor. Deus jamais nos prova para nos induzir ao pecado, mas para nós sermos testados na qualidade de nossa fé. É assim que nós sabemos onde é que nós estamos, onde é que a nossa estatura espiritual está. É por isso que Abraão foi testado com relação a Isaac. E tem outra coisa, você deve ouvir por aí aquele negócio, né? Entrega o seu Isaac. Você já ouviu isso por aí? Vem aqui, campanha financeira, você vem entregar o seu Isaac. Não vai não. Até porque se você olhar Abraão, depois ele teve que levar Isaac de volta. Não vão dar o teu Isaac de volta. Tá bom? Não entre nessa. Se você largar o Isaac, largou para sempre lá. Aqui a gente não pede Isaac de ninguém. Mas quando Abraão se depara com aquilo que Deus estabelece de prova para ele, a única coisa que Abraão fala é: eis-me aqui, Senhor. O que é para eu fazer? Eis-me aqui. Ao final de tudo, o que vai provar o que nós somos é aquilo que nós fazemos. E aí eu volto lá para Tiago 2, que eu usei lá no começo. São as obras decorrentes da fé. Não as obras pelas obras, mas as obras decorrentes da fé. Só que ninguém é perfeito. Nós estivemos aqui com 6 sermões sobre a vida, a peregrinação, os atos de Abraão, e se tem um monte de coisa que nós podemos dizer que ele fez, foi coisa errada. Repetindo, inclusive, os mesmos pecados, os mesmos erros. E nós não somos assim? Paulo diz a Timóteo depois, numa das mais antigas confissões da cristandade, lá em 2 Timóteo 2,13, essa é uma das confissões mais primitivas da história cristã. Ele diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Essa era uma confissão ensinada para os novos cristãos. Quando você se torna cristão, uma das primeiras coisas que você tem que saber é que nós ainda seremos infiéis, mas ele é totalmente fiel e o será para sempre. Porque ele não tem os seus atos soberanos regulados pelo que nós fazemos. Porque ele é Deus. Nós não somos. Somos servos. Então vai a lição desse trecho, essa conclusão. Precisamos saber que quando desobedecemos, nos tornamos um peso para a nossa alma e para quem está conosco. Ao passo que obedecer alivia a nossa alma em Deus e abençoa as pessoas e até as nações diante de nós e ao nosso redor. Segunda conclusão é que nós temos uma prefiguração, uma tipologia aqui. A história de como Abraão se dispôs a sacrificar o seu filho, o único filho, o filho da promessa, tipifica o sacrifício do próprio Cristo. Eu já dei uma introdução a isso lá no meio do sermão. Abraão disse assim: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Quando o rapaz pergunta para ele: mas cadê o sacrifício? Eu estou vendo lenha, estou vendo fogo, estou vendo até a faca na tua mão aí, papai, o que é isso? Mas cadê o animal que a gente vai imolar? Deus proverá. E o texto de Hebreus que nós lemos diz que Abraão tinha tanta fé que, se fosse o caso, ele cria que mesmo Isaac morto haveria de ressuscitar. Porque ele tinha tanta convicção que Isaac era o filho da promessa, que mesmo se ele morresse, ele ressuscitaria. E essa é uma declaração tipológica, da oferta de Deus para o resgate de muitos. Marcos 10, 45. Falando a respeito do único cordeiro que tira o pecado do mundo. João 1, 29.
é uma projeção a respeito do que Cristo faria por nós. Cristo sacrificado no Monte Calvário, livrando os eleitos de Deus de uma morte eterna, como resultado daquele momento em que um carneiro no Monte Moriá também livra Isaac da morte naquele momento. Se Abraão se parece com o pai doador do seu filho para a vida, Isaac também nos remete ao servo que sofre calado, como ovelha muda foi levado ao matador. E curioso que aquele servo sofredor que carrega a lenha nos ombros para ele próprio ser sacrificado pelo pai, subindo o monte, como se parece com Jesus, carregando o lenho, o madeiro, para que ele próprio fosse crucificado quando chegasse ao monte. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram. Está em João. E o que temos aqui nesse trecho? Cabe-nos receber o sacrifício, feito pelo servo sofredor, mas ressurreto, glorificado pelo Pai que o amou e o entregou, mas que o recebeu de volta em glória e majestade. Sem ele não resta vida e nem se espera a ressurreição. Só faltam mais duas conclusões. Será que muitas vezes Deus parece distante de nós? Abraão levou 3 dias subindo aquele monte, dormiu 2 noites ao relento com seu filho do lado. O garoto ainda não tinha feito a pergunta: pai, cadê o carneiro? Cadê o bicho? Coloque-se no lugar de Abraão, dormindo ao lado do filho que Deus mandou você matar. Como é que foram aquelas noites? Abraão tinha determinadas convicções de fé, mas ele ainda não tinha visto aquilo acontecer. Ele teve que comer, teve que fazer comida. 3 dias subindo o monte, tiveram que comer. Imagina o nó na garganta daquele homem. Logo em seguida, ele tinha sua esposa, agora a esposa está morta. São episódios sucessivos na vida dele. E pode ter passado pela cabeça de Abraão: eu acho que Deus está meio longe de mim. Com base em sua fé, ele compra um pedaço de terra, que era um cemitério. Ele comprou um cemitério. É como se a gente fizesse uma vaquinha aqui e comprasse o caju para a gente. Entendeu? Sabe? Compra um cemitério. Todos os heróis do passado, assim como Abraão, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Isso está lá em Hebreus 11. Por mais que Abraão tenha usufruído de uma série de promessas que ele recebeu e viu sendo cumpridas, como Isaac, o que o texto de Hebreus diz é: qualquer coisa que tenha sido cumprido, por melhor que fosse aquela coisa, nada se compara ao que aqueles heróis do passado não viram. Nós ainda não vimos, nós temos promessas que ainda não vimos, e nisso nós somos igualados a eles. Abraão não viu a Nova Jerusalém, nós ainda não vimos a Nova Jerusalém. Abraão não experimentou a ressurreição corpórea, nós ainda não experimentamos. Mas assim como a promessa veio para ele, a promessa veio para nós. E nós vamos experimentar o cumprimento de promessas temporais, mas somente naquele último e glorioso dia haveremos de experimentar a promessa derradeira que nos fará entrar na alegria eterna de Deus e para todo sempre desfrutá-lo. E o que é que nós aprendemos nessa conclusão? É que a nossa perspectiva de fé nos leva para além do que venhamos a ter e experimentar nesta vida, mesmo sendo promessa de Deus, porque vivemos como os mansos que herdarão a terra. Está lá em Mateus 5. Sabendo que a maior de todas as promessas é que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20, Paulo escrevendo à igreja de Filipos. Está difícil? Parece que Deus está distante? Espera um pouco, que você vai ver onde está Deus. E depois de vê-lo, nunca mais vai deixar de vê-lo. Por fim, para você não se apegar muito a esse mundo, para você não se apegar além do que deveria, eu e você somos estrangeiros. Todo mundo sabe que meu filho mora fora.
E ele sempre fala com a gente, por mais que a gente seja bem tratado, a gente é estrangeiro. Sempre seremos estrangeiros quando não estivermos na nossa pátria. Sempre. Não estamos em casa. Nós não estamos na nossa pátria. Aqui não é o nosso lugar. Não somos daqui, não almeje a coisas daqui, porque você não é daqui. Não queira as coisas desse lugar como se fossem os bens mais preciosos, porque não são. As coisas que vemos, sentimos, apalpamos, cheiramos aqui nessa terra, não são nossas. Não somos daqui, somos estrangeiros, somos peregrinos, andamos até chegar em casa, mas ainda não estamos em casa. Aqueles que obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, esses, Hebreus 11, 13, vieram antes de nós e nós precisamos aprender com eles. Não estamos em casa, não se apegue demais, porque aqui não é a sua casa. Faça como Abraão, ande montando tendas. É o jeito mais rápido de você se mudar, é desarmar sua tenda e armar em outro lugar. Até hoje, cristãos em toda parte aceitam, falam que são estrangeiros e peregrinos nesse mundo. O problema é que a gente não vive isso, a gente só fala. Mas na hora, na hora H, a gente se agarra às coisas desse mundo como se fossem a primazia da nossa vida, e não são, nós não somos daqui. Isso aqui não é o nosso lugar. Não temos um lar permanente nesta terra, isso aqui não é nosso. Não somos daqui, não queremos nada daqui. Aqui não é o nosso lugar, somos cidadãos do céu, o nosso rei é outro. Não fica brigando aí por causa do rei dessa terra. Nós já temos um rei que é excelso. Nosso juiz é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não esquenta com juízes iníquos, não. Aliás, eles estão registrados na Escritura. Até que um dia a promessa se cumprirá e na ressurreição eterna de todas as coisas, não seremos mais estrangeiros e peregrinos, mas seremos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Foi Paulo quem falou isso, lá em Efésios 2,19. Amém, meus irmãos? O que fazer diante disso? É a gente se perguntar o tempo todo, onde é que está o meu coração? Onde é que está a minha vida? Para que eu vivo? A gente recita a primeira pergunta do nosso catecismo. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o nosso fim, essa é a nossa finalidade. Mas, meus irmãos, entre recitarmos isso de cor e vivermos isso, pode existir um abismo. O mesmo abismo que havia com um sujeito chamado Satanás, que citou a palavra de Deus de cor para tentar o Filho de Deus, lá no deserto. Eu acho que ele tem mais versículo decorado do que muito crente. Mas não ama a Deus. Não tem como ser amigo de Deus. Ele é antitético a Deus. A gente precisa resolver o que quer da vida. A gente tem que olhar para Abraão e dizer, ele errou, eu sei que eu vou errar, mas eu não quero viver no erro. Eu não quero isso para a minha vida, eu não quero viver na desobediência, eu quero obedecer a Deus, eu não quero trazer desgraça, tristeza e miséria onde eu estou, eu quero trazer bênção, paz e crescimento. Isso é obediência, é pela obediência. Eu quero aprender a viver sabendo que Deus me deu coisas nesta terra, mas enquanto eu sou peregrino. Abraão tinha gado, tinha riqueza, tinha servos. Eu espero que nenhum de vocês tenha servos hoje, mas Abraão tinha, na sua cultura, no seu tempo, ele tinha riqueza. Mas ele não era apegado àquilo, ele estava olhando lá para frente, para uma terra que ele ainda não tinha visto. Ele não saiu de Ur sem saber para onde ia. Ele não pegou o seu filho e foi para o monte sem saber que monte era. Ele agora estava também a caminho de uma terra espiritual que ele não sabia onde era, mas que ele sabia que herdaria da parte de Deus. Nós precisamos andar, nós precisamos peregrinar sem parar até chegar na presença santa de Deus. Amém, meus queridos?
Vamos inclinar nossa fronte.